Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Os élderes, os missionários da Igreja de Jesus Cristo, foram constrangidos na rua, certo? Foram ali intimados com perguntas teológicas acerca do Velho Testamento e, como eles não souberam responder ou ficaram meio titubeando ali, gravaram isso e colocaram na internet, tá? A gente vai acompanhar esse vídeo juntos, até por uma questão de estudo pessoal, tá? E vamos avaliar ali o contexto, certo? O que foi falado, tudo aí, tá bom? Esse vídeo ele vai ser mais extenso, tá? Ele vai ser mais extenso do que outros vídeos, tá? Que a gente foi direto no conteúdo, porque a pergunta que foi feita, né? Ou as perguntas que foram feitas aqui, assim o exigem, tá bom? Então, eu fiz algumas anotações aqui para não esquecer de falar nada. E antes de tudo, antes de qualquer coisa, você verifique o like, tá? Aperte aí o gostei. É importante quando você faz isso, porque esse vídeo vai para mais pessoas, tá? Além disso, vai no inscrever-se, pressiona lá, depois toca no sininho das notificações e coloca em todas. Faz um comentário, eu gosto de saber o que você pensa, de onde você fala, qual igreja que você frequenta, tá bom? Tem gente das mais variadas denominações, isso me deixa muito feliz aqui no canal, certo? E, por fim, compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, em grupos de Facebook, da sua preferência, tá bom? Muito bom quando você faz isso tudo para não falhar com essa sociedade, certo? Pois muito bem. Do you believe you're going to become a god one day? Yeah, Why? it is in the scripture. Vê só, o homem aí da direita de mochila, ele já começa perguntando assim: você acha que se tornará um deus algum dia, Helder? Né? E esse tipo de pergunta, com esse teor aí, ele só serve para ganhar a plateia que está em volta e não para uma busca pela verdade sincera, certo? Seria o mesmo que eu chegasse para um bom cristão e dissesse o seguinte: o Jesus teu é aquele que cospe no chão, pega, mistura cuspe com terra e passa nos olhos das pessoas e diz que as curou, né? É uma pergunta para escandalizar quem está em volta e ganhar a plateia, né? Era o que o Schopenhauer já criticava no Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, quando ele falava a respeito dos sofistas, né, que eram diferentes de Sócrates, que buscava a verdade, tá? Que entendia que a verdade era objetiva. Mas vamos assistir ao vídeo aí. No? Do you believe you're going to become a god one day? Yeah, Why? it is in the scripture. Aí ele já fica intimidando o Helder, né, não deixando ele responder. Onde? Onde que isso está nas escrituras? Pois eu lhe respondo, homem barbudo. Está em João 10, 34. Depois a gente vai falar sobre essa escritura. You know the Bible actually Aí ele says cita Isaías 43, 10. A gente também vai falar sobre essa escritura, principalmente a respeito do contexto dela, tá? Joseph taught that there were gods before God and you could become one day. Yeah. The scriptures condemn that. And you're on your mission telling people about a God and a gospel that's contrary to the scriptures. Você vê que o Helder nem olha na cara dele, né? Que é um homem barbudo assim, fica sempre com a sobrancelha franzida. Rapaz, se esse homem tá numa idade média, ele vem com as tochas, né? E fogo nas suas heresias. I guess it's kind of like this, like we're like spirits of our Heavenly Father or God, right? And like, why would he be something that we can't become? Because he is our Heavenly Father. And Okay, so we're talking about the God issue now. Okay, so Jesus did say that God would preserve his word, but the Bible does teach that there's a distinction between God as creator and us as creatures. We're not... we have a carnal mind. All right, yeah. Isaiah chapter 43, 10, you should take a look at that tonight, Elder, and know that you should repent of this mission and the gospel and the God that you're telling people about. You're going to be... Everything that I teach is correct. You're going to be held accountable. Certo, aí no final ele sai resmungando, né? Tá vendo, Helder? Você não tem resposta para as escrituras, né? Você não encontra nada nas escrituras? Pois bem, vamos encontrar essas respostas agora. Certo, após esse vídeo aí, vamos ler a escritura de Isaías 43, 10, certo? Pra gente entender um pouco. Nos versículos 3 e 4, diz o seguinte, tá? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate. Você vai vendo aí, né? Passando a mão no nariz. A Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei,
assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Né? Então, Deus, ele está falando aqui com o povo do convênio, certo? Com o povo do Senhor aqui, certo? De Israel. E ele está contando que ele amou tanto o povo do convênio, certo? O povo dele, que ele tirou do Egito, da servidão, certo? Então, e deu outros povos no lugar do povo do Senhor, certo? Então, vê só, presta bem atenção e grava bem isso, tá? Porque isso é importante para a gente entender. Aí no versículo 10, certo? Que é o que foi citado em vídeo, 11 e 12, diz o seguinte: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais, que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ou seja, uma coisa que é importante da gente entender é que o Senhor está mostrando para o povo do convênio, certo, que fora dele não há Salvador, entende? Então, isso fica muito claro. O texto aqui de Isaías, ele não está lidando com de onde Deus veio, certo? Se existia outro Deus antes de Deus, certo? Se Deus teve um pai ou não teve um pai. Tá? O cerne aqui do texto é falar, olha, povo de Israel, não tem outro Deus além de mim, em que você deva prestar reverência, que você deva amar, certo? Isso fica mais claro no versículo 12, que diz assim: Eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, certo? Então aqui fica muito claro, fica ainda mais claro quando se lê o versículo 12, certo? Que se trata disso, tá? Então, se você pegar o versículo isoladamente, você teria de fato um problema teológico, mas quando você lê tudo, você entende qual é o objetivo do Senhor, certo? Agora, vamos ler João, capítulo 10, versículos, eu vou ler aqui o 33 e o 34, tá? Então, eu vou passando a mão no nariz aqui, meu nariz sempre fica suado nos vídeos, né? Vamos lendo aqui. Diz assim, só para explicar o contexto, né? Aqui, os judeus estavam querendo apedrejar Jesus Cristo porque ele estava insinuando, ou também falando diretamente, né, que ele era o Filho de Deus, certo? Que ele é o Filho de Deus de fato. Então os judeus aqui estavam malucos com ele, né? Então, por que você está blasfemando desse jeito? Né? Mas vamos ler aqui. Diz assim, no 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo, certo? Então, olha só, os judeus estavam apontando para Jesus falando, sendo tu homem, te fazem Deus a ti mesmo, né? Te fazes Deus a ti mesmo. Então, que coisa é essa, né? Aí, no 34, Jesus responde: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Entende? Então, quando eles falam, tu, sendo homem, te fazes Deus, Jesus Cristo responde, sois deuses, e está escrito na sua lei, certo? Então, como é que Jesus Cristo ele vai usar, certo, uma resposta dessas, sendo que isto não significa o que de fato está escrito, certo? Então, acusam ele de ser Deus, ele fala, sois deuses, entende? Como uma resposta. Aí, algumas pessoas, certo, e cada um tem o direito no estrito significado da palavra, de interpretar como, certo, como segundo os ditames de sua própria consciência, certo? Segundo como a sua consciência fala. Eu acredito numa verdade objetiva, certo? Mas as pessoas têm o direito de entender as coisas da forma que querem, né? Ainda que aquilo não represente a verdade. Mas algumas pessoas interpretam, por exemplo, existe uma interpretação que diz que esses deuses aqui, né, referidos na Escritura, seriam juízes de Israel, né? Só que fica muito difícil essa interpretação, porque quando você lê o versículo 35, diz o seguinte: Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Então, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, certo? Então, a palavra de Deus ela não foi dirigida apenas aos juízes, certo? De Israel ali. Ela foi dirigida a todos. Então,
fica muito frágil, né, essa afirmação, certo? Mas como eu disse, né, as pessoas têm o direito de interpretar. E essa escritura em João 10, certo? 33 e 34, faz referência a Salmos 82:6, tá? Que Jesus Cristo faz referência a Salmos 82:6, que diz a mesma coisa. Vós sois deuses, né? Filhos do Altíssimo. Então, vê só. Eu não acho que essa escritura de João dá 100% de todas as respostas de o porquê os santos dos últimos dias acreditam que todas as pessoas se tornarão como Deus é. Assim como eu também não acho que a escritura em Isaías 43:10 refuta por completo e destrói toda a doutrina da Igreja de Jesus Cristo. Eu acho que quando as pessoas tentam fazer isso, é sinal de imaturidade, certo? Porque, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. Eu não acho que Mateus 7,18, que diz que uma árvore boa não pode dar frutos ruins e uma árvore ruim não pode dar frutos bons, certo? Signifique que os protestantes estão refutados por completo, porque se o protestante considera que a Igreja Católica é uma árvore ruim, como é que poderia ter dado um fruto bom, certo? Que é a Reforma Protestante. Como eu também não acho que 1 Timóteo 2,5 refute por completo, certo, a fé católica, que diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, no caso, aí não teria Maria, certo? Eu acho que isso é muito... É bobo você tentar refutar uma fé inteira por uma escritura, certo? É muito difícil você refutar uma fé inteira. E é por esse motivo e por outros também, né, que eu não tento destruir a fé de ninguém aqui no canal, só tento esclarecer as coisas, claro, compartilhar a minha fé também, certo? Mas eu vejo que muita gente tenta fazer teologia de uma escritura só. É complicado. É mais para ganhar a plateia de fato, né, e não por uma busca pela verdade sincera. Então vê só, isso daqui, ó, eu estou apresentando todos os pontos dessa mesma questão, para vocês que estão aqui no vídeo, né, assistindo. Essa doutrina de nós sermos como Deus é, certo? Ela era muito comum entre a igreja primitiva, certo? Os cristãos do século I e II. E esses cristãos do século I e II, eles estavam muito próximos de Jesus Cristo, assim que Jesus Cristo faleceu, certo? Faleceu, ó. Assim que Jesus Cristo foi crucificado e os apóstolos foram perseguidos e mortos também, certo? Quer você acredite que a autoridade estava ali ou foi retirada depois, né? Alguns cristãos escreveram a respeito disso, certo? Um deles, olha só que interessante, foi o teólogo Irineu, certo? Do ano 202 depois de Cristo. Ele disse assim: Jesus Cristo, por meio de seu transcendente amor, tornou-se o que nós somos, para que possamos nos tornar o que ele próprio é. Certo? Então, vê só que interessante. E Clemente de Alexandria também disse isso aproximadamente entre 150 e 215 depois de Jesus Cristo. Né? Ele disse assim: o Verbo de Deus se tornou homem para que pudesse aprender com o homem como se tornar Deus. Certo? Então é bem interessante você ver que nesses primeiros séculos não era estranho para as pessoas a doutrina da deificação, certo? Que é assim que é chamado, de que nós vamos nos tornar como Deus é, certo? Isso era comum, tá? E é claro que existiam divergências já desde essa época, certo? E este é o fato, tá? E isso começou a mudar, tá? A visão começou a ficar diferente a partir do século 3, 4 e 5, quando começou a se desenvolver algo, né, que se chama ex nihilo, que é basicamente você entender que, tá, a grosso modo estou falando aqui, tá? Que Deus estava sozinho e ele criou tudo, certo? E aí essa foi a visão predominante em todo o cristianismo aí decorrente, certo? Agora vê só, mesmo com todo esse material, certo? Isso não dá a segurança 100% de que, de fato, nós seremos como Deus é, certo? Assim como também não dá 100% de segurança do contrário disso, certo? E só um detalhe, antes de eu concluir aqui.
ser como Deus é não se trata de tomar o lugar dele, certo? Até por isso os santos dos últimos dias não devem ser considerados politeístas, certo? Porque não se trata de tomar o lugar dele, tá? E não se trata de que Deus vai deixar de ser nosso Deus algum dia. Não, ele sempre vai ser o nosso Deus, certo? Ele sempre vai continuar sendo o nosso Deus, independente de você acreditar na deificação ou não, tá? E pra gente, para os santos dos últimos dias é muito claro isso, porque Cristo, por muitas vezes, ele convidou a ser, certo, perfeito como ele é, certo, a amar como ele amou. Isso se trata da deificação, entende? Não se trata de tomar o trono de Deus, mas sim de ser como ele é, certo? Tornarmos como Cristo é, entende? Amar como ele amou, entende? Sede perfeitos como eu sou, como ele disse, né? Como meu pai é. Então é isso, tá? Para que fique claro. É isso que eu precisava falar. Tô dando uma bisoiada aqui final para ver se faltava alguma coisa. Mas, enfim, concluindo o que eu já estava falando, tudo isso aqui não aprova e nem desaprova 100% das coisas, certo? E por isso eu gosto muito de uma escritura que está em Tiago 1,5, que diz assim, né? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, certo? Então, você deve perguntar a Deus tudo isso, fazer um estudo sincero, uma busca sincera pela verdade, tá? E aqui no canal, como eu sempre digo, o objetivo não é que você se convença daquilo que eu falei, certo? Não é se tratar de convencimento, mas é, primeiro de tudo, entender as coisas como elas se apresentam, certo? Então, eu espero que se eu for falar da fé de um adventista, que eu não tenho a intenção de refutar nenhuma fé, tá? Mas se eu fosse fazer isso, eu não faria isso, mas se eu fosse fazer, que eu primeiro, antes de tudo, entenda aquilo que ele está falando, certo? Para eu não fazer algo que se chama, na retórica, né, o argumento do espantalho. É eu criar uma coisa falsa, que não é a fé adventista, e depois querer ir lá e bater em cima dessa coisa falsa, né? A mesma coisa o testemunho de Jeová, a mesma coisa a congregação, certo? Eu prezo muito pela busca da verdade, pela busca pelas coisas como elas são de fato e como se apresentam, certo? Esse é o nosso objetivo. Eu posso até falhar nisso, certo? Mas eu vou estar buscando a verdade como ela é. Esse é o meu objetivo, tá? Então, é isso que eu tinha para falar. Verifique a inscrição, o gostei aí, o like, certo? O sininho e tudo mais, tá? Faça tudo isso para você não falhar com essa sociedade. Até mais!